Olá, iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. Essa mini aula é fruto de um sentimento do meu coração, onde colocar um curso que nós temos de terraplanagem, que tem uma visão holística, são 1.600 slides, colocar em mini aulas de forma gratuita e todos os dias, de segunda a segunda. Mas com foco no empreendedorismo geotécnico, né? Que nos nossos mini treinamentos, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, que também estão gravados, você poderá entender melhor esse objetivo da Academia Dinas, o nosso objetivo e o nosso core business, né? Que é o mesmo core business de Jesus Cristo. Ele disse aos pais aos 12 anos. Mas eu não quero entrar nesse assunto, quero ficar na temática técnica, e para isso nós vamos já passar para a questão técnica. Então, falando aqui da dica, essa dica tá, vocês vão ver também no nosso canal YouTube, na playlist, onde fala de dicas, né? E é com relação aos quantitativos de terraplanagem. Então, queria inicialmente esclarecer que o termo que se diz por aí, fator de empolamento, ele é dito de uma forma, a nosso ver, equivocada. Porque empolar é aumentar o volume. O aumento do volume só se dá da escavação para o caminhão ou para o equipamento de transporte, seja um motoscraper, seja qualquer tipo de caçamba, enfim, ou até da pá carregadeira, né, que pode fazer o transporte desse solo. Então o volume aumenta nesse processo de escavar e transportar, ou no equipamento de transporte. Mas o que se precisa para quantificar a obra para efeito de projeto e obra de terraplanagem é o fator de conversão corte-aterro, que converte o volume no corte no que será o volume no aterro, para cada tipo de solo. O fator de empolamento ele é importante para o empreiteiro quantificar o número de viagens do equipamento que vai transportar o solo, né? Então ele precisa saber quantos caminhões, quantos ciclos do scraper e assim por diante, no transporte do material escavado. O fator conversão corte-aterro já é diferente. Ele está ligado no projeto geométrico de terraplanagem, a gente ter qual o volume de corte, qual o volume de aterro, né? Eles não podem ser pareados, ou seja, se tem 10 no corte, nós não podemos imaginar que vou fazer 10 no aterro. Nós faremos ou mais de 10 ou menos de 10. É ganhar na loteria achar que vai fazer o mesmo volume no corte aterro, tá? Então, esses primeiros esclarecimentos que eu queria dar nesse título dessa mini aula de hoje. E aqui eu estou colocando exatamente, destacando esses conceitos que nós acabamos de dizer, né? E faço a seguinte pergunta aqui para os senhores, para mim, e como que essa pergunta é respondida há décadas, muitas décadas, pela sociedade? É chutado, é estimado, mas o que eu quero mostrar é que é fácil de quantificar. Então, nós temos um volume no corte, um peso específico lá no corte, né? Nós temos um volume solto no transporte, um peso específico solto no transporte, e no aterro nós vamos ter um volume no aterro e um peso específico no aterro, que está ligado ao inside próprio normal. Eu quero sempre compactar em torno da umidade ótima, para ter as melhores propriedades de engenharia. E esse é o objetivo do controle tecnológico, é verificar se eu estou colocando o aterro nas condições ótimas, ou seja, que ele tenha o peso específico seco máximo e a umidade ótima. E assim eu tenho então um aterro com as suas melhores propriedades de engenharia,
de resistência, permeabilidade e compressibilidade ou deformabilidade. Bom, aqui mostramos uma obra, né? Vocês podem ver um trator de esteira espalhando e carregando, empurrando, e aqui um rolo compactador compactando, né? Nota aqui, não vou falar sobre isso, muito material que cai à medida que eu faço essas operações aqui, cai material, que a gente chama de sobrelargura, nós vamos falar isso, já falamos em outras mini aulas. Aqui tem um vídeo que está na internet, está lá no nosso canal YouTube, com a mesma capa que eu passei há pouco, onde que você pode estar vendo isso em muito mais tempo de apresentação. Eu vou passar aqui adiante, e nós vamos ver um pouquinho, quanto couber nesses nossos 10 minutos, esse vídeo. Então aqui está outra forma de falar a mesma coisa. Eu tenho uma área de empréstimo, eu vou fazer um corte, quanto que eu tenho que cortar para fazer um determinado aterro? Essa é a pergunta. E eu vou mostrar aqui matematicamente para todo mundo relembrar ou usar o que eu vou desenvolver rapidamente aqui, que é o índice físico peso específico seco. O peso específico seco é o peso seco, ou seja, o peso dos grãos, dividido pelo volume total. O volume total é aquele volume que está lá numa certa situação aqui ou aqui, né? 1 metro cúbico aqui, 1 metro cúbico aqui, 1 metro cúbico. Só que o número de grãos que tem no metro cúbico aqui não é igual ao número de grãos que tem no metro cúbico aqui. E é isso que nós vamos calcular. Então, o peso seco do corte é o peso seco desse 1 metro cúbico que eu estou me referenciando, dividido por, ou seja, 1 metro cúbico. Pode ser um volume qualquer. E aqui também, só que é o peso no aterro. Ou seja, se eu tenho 1.000 grãos aqui, eu não tenho 1.000 grãos aqui. Houve uma compactação. Eu posso ter mais do que 1.000 grãos, eu posso ter menos que 1.000 grãos. Por um certo volume que eu coloquei aqui, imaginando o mesmo volume aqui. Muito bom. Admitindo que a quantidade de grãos é a mesma no corte, estará no aterro, que é esse o objetivo, é carregar aqueles grãos, então eu tenho que igualar isso com isso. E ao igualar isso, eu desenvolvo matematicamente e chego no fator de conversão corte-aterro, que é o peso específico seco no corte dividido pelo peso específico seco no aterro. Essa aqui é a dedução tão simples, né? E aí, para pôr isso em prática? Para pôr isso em prática, vamos... Opa! Eu não vou, pelo tempo aqui, vocês podem pegar esse vídeo e ouvi-lo. Ele tem 8 minutos aqui, 10 minutos, tá? Então, eu não posso ver todo lá, mas está lá, além desse vídeo que eu estou fazendo agora, essa mini aula, você tem lá mais 10 minutos do assunto. Ou até um repeteco de alguma coisa. Quero falar só para finalizar essa mini aula o seguinte: como que eu vou fazer e quais os ensaios que eu vou fazer? Talvez numa próxima mini aula eu coloque isso com mais tempo. Mas é o seguinte: por isso que em qualquer obra de terraplanagem, loteamento industrial, residencial, eu tenho que fazer sondagens. As sondagens são necessárias para definir o que a gente chama de perfil geológico geotécnico. O que é o perfil geológico geotécnico? É a definição volumétrica dos vários tipos de solo. Então, nós vamos ter lá uma camada 1, uma camada 2, uma camada 3. Nós vamos ter os solos organizados no desenho, né? Pela sua similitude, por ser uma região representativa de um certo solo, porque não é igual, representativo. Assim como em estatística a gente separa o universo, nós separamos essas camadas. E de lá, então, nós vamos tirar os ensaios necessários para obter o peso específico no corte, peso específico no aterro, né? Fazendo ensaios de teor de umidade, ensaios de peso específico natural e ensaios de compactação, que é o que nós vamos falar na próxima aula da semana que vem, que são o laboratório 3, nós vamos falar de compactação. Bom, era esse o nosso objetivo nesse
nessa mini aula. Quero lembrar que na descrição do vídeo tem todas as atividades da Academia Dynamis, que o foco supremo dela é a vida espiritual, aplicando em tudo que faz. Esse é o nosso treinamento. Ele é voltado a empreendedorismo, não é ensinar a fazer, mas é empreender, fazer gestão. E os nossos mini treinamentos têm 3 esferas: a temática específica de em cada quinzena, conforme está na grade de cursos que está lá no site da Dynamis, né, o www.dynamisbr.com.br. E vocês estão convidados, no primeiro link na descrição do vídeo, além de se inscrever no canal YouTube, no primeiro link vocês podem entrar no grupo do WhatsApp e vão receber um outro WhatsApp para agendar qualquer dúvida ou qualquer pergunta que tenha conosco todos os dias, segunda a sexta, das 16 às 17. Tchau, até a próxima.